te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Boa noite a todos, gente. É um prazer assim imenso estar aqui com esse amigo do coração, com esse grande mestre, né? Um dos nomes do Eneagrama no mundo, um dos maiores nomes do Eneagrama do mundo, e que hoje vai conversar conosco sobre mapa de autoconhecimento, que é o Eneagrama, que nos guia no itinerário espiritual a partir do humano. Uma sabedoria que integra personalidade e essência numa dimensão humana e divina a partir do horizonte da consciência espiritual. Domingos, além de um grande amigo, de meu mestre, me acompanha nessa jornada com o Eneagrama. Ele também é autor de vários livros e fundador do Instituto Eneagrama Shalom, que vocês vão ver durante a nossa conversa os contatos, os endereços, para que vocês tenham acesso a muito material que ele já produziu durante essa pandemia e que está disponível nas redes sociais do Instituto Eneagrama Shalom. Não é isso, Domingos? Boa noite, Maura. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. É um prazer a gente poder falar, compartilhar esta experiência de autoconhecimento, de crescimento, desenvolvimento, transformação pessoal. Esse mapa, que é um mapa daquilo que nós somos e daquilo que nós podemos ser. É um mapa do itinerário, um itinerário do ser humano na nossa dimensão humana, espiritual, o nosso comportamento, a nossa essência. Então o Eneagrama nos diz quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Podemos dizer que é essa tríplice dimensão deste mapa tão antigo e tão novo que o Eneagrama nos traz. Domingos, antes de fazermos a nossa live, eu coloquei uma enquete no history do programa e também um espaço para que as pessoas fizessem perguntas sobre o Eneagrama. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu gostaria de começar lhe fazendo. Você até já respondeu a primeira, né? De que exatamente se trata o Eneagrama, você já disse, o mapa psicoespiritual, já explicou um pouquinho. E eu gostaria que você falasse de onde surgiu o Eneagrama. Olha, podemos dizer que o Eneagrama surge a partir dessa curiosidade que humanos temos e que todos os nossos antepassados tiveram em várias épocas, sobre essas três questões. Quem somos nós? Por que que nós temos determinados comportamentos? Por que que nós temos determinadas reações? Por que que as nossas emoções mudam? Por que que de repente eu tenho uma explosão de raiva e em outros momentos eu sinto uma amorosidade grande dentro de mim? Por que que em alguns momentos eu sou capaz de tomar iniciativa, de seguir a minha intuição e outras vezes eu travo, paraliso, a dúvida toma conta de mim e eu não consigo avançar? Então, é pergunta sobre o comportamento humano. Mas tenho uma outra pergunta. De onde nós viemos? Qual é a nossa origem? E tenho outra pergunta. Para onde nós vamos? Qual é o nosso destino como seres humanos? Quer dizer, qual é o horizonte da nossa realização, da nossa felicidade como pessoas? E essas questões, elas perpassaram a história da humanidade. O Eneagrama surgiu a partir desses questionamentos. Hoje acreditamos que o Eneagrama se baseia em leis matemáticas que se encontraram em Alexandria. Alexandria foi fundada no ano 331 a.C. Alexandre o Grande, imperador da Macedônia, fundou a cidade de Alexandria, ali nas margens do mar Mediterrâneo, com um sonho: juntar as sabedorias das várias culturas do Império da Macedônia. E no Império da Macedônia nós temos a cultura da antiga Mesopotâmia, né?
os sumérios, os persas, os babilônios, mas nós temos a filosofia grega, estamos no auge da filosofia grega, 5 séculos de filosofia profunda, Pitágoras, Platão, Aristóteles, Sócrates, essa turma toda. Mas nós temos a cultura egípcia, muito mais antiga, né? Representada lá pelo grande nome de Hermes Trismegistro, que já tem um conhecimento profundo do ser humano. Mas nós também temos uma parte da Índia que pertence ao Império da Macedónia e que tem tradições muito profundas. Nós temos dentro do Império comunidades de judeus, a cultura hebraica com todo o seu esplendor. Nós temos a presença dos celtas, que nessa época estavam no apogeu do Império Celta. E então, em Alexandria, no encontro de todas essas culturas, de todos esses saberes, se encontram 3 leis matemáticas. A primeira lei matemática é chamada Lei do 1. A pergunta que está por trás é: de onde viemos? Qual é a origem de tudo isto que existe? E então eles vão buscar uma lei que foi identificada pelos sumérios 2500 anos antes de Cristo. A lei do 1 diz o quê? Que tudo que existe vem da mesma origem, da mesma fonte. Então, se tudo vem da mesma fonte, somos todos juntos. Tudo está profundamente interligado. Os seres humanos com todas as outras criaturas, com todo o universo. Lei do 1, visão holística, visão integral, visão sistêmica, né? Essa interdependência, interinfluência de tudo que existe. Mas os antigos se faziam outra pergunta. E o que é que explica a sustentação, a permanência? Por que as coisas permanecem? Tem alguma lei que explica isso? E aí os sumérios também identificaram a lei do 3. E a lei do 3 diz o quê? Que existem 3 forças que geram equilíbrio e que permitem a continuidade de tudo o que existe. Existe uma força propulsora, uma força seminal, uma força criadora que gera. Existe uma força passiva que recebe esse impacto. E aí, repare, ficaríamos aqui numa tensão, mas existe uma terceira força que vai conciliar, harmonizar, equilibrar. E isso permite, essas 3 forças permitem o equilíbrio. A gente vê, por exemplo, olha, em tudo que existe, a gente vê essas 3 forças. Sei lá, se formos ver hoje nas ciências mais modernas, sei lá, na física atômica, o átomo é a unidade. Mas o átomo é constituído por prótons, elétrons e nêutrons. E agora estão descobrindo que os elétrons se subdividem em 3. Então essa é a lei do 3 na eletricidade: positivo, negativo, neutro. Nas tradições espirituais, a compreensão de que existe uma divindade que depois se manifesta de 3 formas diferentes. Isso está em todas as tradições espirituais. Por exemplo, na tradição cristã nós dizemos que existe um Deus e 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 deuses? Não. É um Deus que se manifesta de 3 formas. Então são 3 energias divinas que geram essa unidade. No ser humano nós vamos ter a razão, a emoção e a ação. E é isso que nos permite permanecer em equilíbrio. Então essas são as 2 primeiras leis que são representadas. A lei do 1 é representada por um círculo. Nós temos aqui a figura que aparece atrás de mim. O círculo nos lembra algo inteiro, completo, tá? E temos o triângulo que aqui atrás de mim aparece na cor vermelha, representa a lei do 3, as 3 energias fundamentais que regem o universo e todos os seres. Então essas 2 leis, elas vêm da Suméria, 2500 anos antes de Cristo, e vão para Alexandria. E lá em Alexandria elas se encontram com uma terceira lei. E a terceira lei responde a uma outra pergunta que os antigos se faziam e que nós nos fazemos. É a pergunta sobre as mudanças. Por que acontecem mudanças? Por que de repente
A lua hoje está pequenina e depois vai crescendo e daqui a alguns dias tem a lua cheia e depois diminui e desaparece. É por acaso? Por que as árvores hoje parecem secas e depois nascem folhas e depois aparecem flores e depois aparecem os frutos e depois as folhas caem? E por que isso se repete? É por acaso ou tem alguma lei? Por que nós mudamos? Por que de repente você acorda bem disposto e daqui a algum tempo você fica triste, para baixo, desanimado? E depois acontece alguma coisa e você se anima de novo? Essas mudanças acontecem por acaso? E então os antigos perceberam que existia uma lei que explicava as mudanças, a chamada lei do 7. Quando nós dividimos a unidade por 7, isso nos dá uma sequência matemática que dá 0.142857. E depois vai repetir 142857, 142857. Essa lei já era conhecida na Índia antiga. E ela foi sistematizada por Pitágoras, o filósofo grego, pai da matemática e das geometrias sagradas. Então Pitágoras sistematizou isso para explicar o processo das mudanças, das transformações. E repare, até hoje nós temos isso, as fases da Lua. Cada Lua tem 7 noites, 4 fases, um ciclo de 28 noites. Nós vemos isso na escala musical. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O segundo Dó é igual ao primeiro, mas é diferente, está uma oitava acima. Quer dizer, quando nós fazemos um processo de mudança, ao fim desse processo acontece algo novo, um salto, uma transformação. A gente vê, por exemplo, olha até hoje na medicina, quando a gente toma antibiótico, toma durante quantos dias? 7 dias. E se não curar em 7, 14 ou 21? Né? Então são os ciclos da cura. A biologia nos diz que a cada 7 anos as células do nosso corpo mudam. Nós continuamos tendo a nossa identidade, mas as nossas células mudam. A gente fala muito das crises dos 7 anos. Os seténios da nossa vida, a cada 7 anos acontecem mudanças significativas. Ora, essas 3 leis, elas se juntam em Alexandria e dão origem a isso que chamamos Enneagrama. A palavra Enneagrama vem de 2 palavras gregas. Ennea significa 9, porque quando nós juntamos o triângulo da lei do 3 com essa outra figura que está na cor verde, chamada hexade ou hexad, que representa a lei do 7, nós passamos a ter uma figura de 9 pontos. Ennea, 9. Grama, em grego, significa figura, gráfico, estrela, né? Símbolo. Então, ao pé da letra, Enneagrama nos fala de quê? Uma figura de 9 pontos. E essa figura serve para quê? Para explicar as leis que sustentam o universo. E lá em Alexandria, essa figura era usada para explicar o movimento dos astros no firmamento. Depois começou a ser usada para explicar os fenómenos que acontecem na Terra. E no século IV da nossa era, com a contribuição dos primeiros monges do cristianismo, chamados padres do deserto, o Enneagrama começa a ser usado também para explicar o que acontece dentro de nós. Essa compreensão de que o que acontece no firmamento, o que acontece à nossa volta, também acontece dentro de nós. Nós fazemos parte disso. Então essas leis também começam a explicar os nossos movimentos emocionais. E aí, a partir do século IV, o Enneagrama vai além da sua primeira fase. Numa primeira fase, o Enneagrama era um mapa cosmológico para explicar os movimentos do universo. A partir do século IV, ele passa a ser um mapa psico-espiritual. Ele passa a explicar o nosso comportamento humano e passa a explicar também a nossa essência, a nossa natureza sagrada, a nossa origem divina, essa compreensão de que cada um de nós é uma centelha divina, é uma imagem de Deus, é uma manifestação do transcendente. Nós somos essa dimensão de
de essência, mas nós também desenvolvemos uma personalidade, um conjunto de comportamentos defensivos para sobrevivermos aqui neste mundo marcado pelo limite. E então, a partir daí, o Enneagrama vai evoluindo e agregando outros conhecimentos ao longo dos séculos e chega até nós como esse mapa. Olha, é um mapa que explica como nós funcionamos, de onde vêm esses mecanismos, explica o nosso comportamento, mas também explica o que está por trás do comportamento, aquilo que é anterior, o melhor de cada um de nós. Então nós falamos de personalidade, personalidade vem de persona, persona significa máscara, era a máscara usada no teatro grego, o ator colocava uma máscara para quê? Para que as pessoas olhando para ele não vissem ele, mas imaginassem outra coisa, outra pessoa ou um animal, a máscara. Então nós na infância criámos máscaras, para quê? Para sermos aceitos pelos adultos, para sermos, para sobrevivermos, né? Para nos protegermos. E o Enneagrama nos fala de essência. Essência é o quê? Nós estamos aqui no programa essencial. O que é uma coisa essencial? É uma coisa sem a qual aquilo deixa de ser o que é. Essência é algo que, sem isso, nós deixamos de ser o que somos. Então a essência é o fundamento, é o melhor, é o que nos identifica, o que nos marca, né? E à luz do Enneagrama, a nossa essência tem uma origem divina, transcendente, sobrenatural. O Enneagrama não está vinculado a uma religião, embora o Enneagrama bebeu historicamente nas 3 grandes religiões mediterrânicas, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E dialoga muito bem com todas as outras religiões, como o budismo, o hinduísmo, tá? O xamanismo. Hoje tem muitas pontes de diálogo do Enneagrama com várias tradições religiosas, espirituais. O Enneagrama não dá nome, mas nos diz que a origem da nossa essência é divina, é uma centelha divina, é algo transcendente. Nós podíamos talvez, Maura, dar um exemplo, né, para as pessoas que estão nos escutando. Quantas vezes nós já ouvimos alguém dizer assim: fulano é muito bruto, fulano é grosso, fulano é agressivo, fulano é um trator, fulano arrasa, passa por cima, né? A gente já ouviu isso, mas de repente alguém ouve isso e diz: isso é verdade, mas fulano, esse mesmo fulano, tem um coração bom. E a gente diz: puxa vida, peraí, como é que o cara é grosso, é bruto, atropela e também tem um coração bom? E as pessoas veem isso na mesma pessoa, não é isso? Ora, quando a gente diz fulano é bruto, é agressivo, é insensível, nós estamos falando de quê? Estamos falando de um comportamento psicológico, mecanismos inconscientes que a pessoa repete para se defender, para se proteger. Ela aprendeu isso na infância, às vezes para sobreviver num ambiente duro e agressivo, tá? E ela hoje continua repetindo. E quando nós dissemos: mas esse fulano tem um coração bom, nós estamos falando de quê? Da essência dessa pessoa. E então isso é importante nós compreendermos, porque isso nos ajuda a entender como nós funcionamos. Qual é o perigo? É nós ficarmos só na personalidade e esquecermos a essência. E o nosso desafio é a gente entender a nossa personalidade para que isso não nos limite, não nos aprisione, resgatar a essência, o melhor de nós mesmos, porque é isso que vai nos garantir a nossa realização, a nossa felicidade como pessoas, e usar a personalidade com algumas habilidades que ela nos deu. A personalidade é um recurso, né? É um jeito que nós encontramos para sobreviver aqui neste mundo. Então o Enneagrama fala disso, trata disso, nos ajuda a entender isso, né? Agora você falando, Domingos, e eu venho me relembrando aqui a minha trajetória. E tem até uma frase que você costuma dizer, que você gosta muito de dizer, de Jung, que diz assim: nascemos originais e viramos cópia. Não é isso?
Quer dizer, isso que você falou, nós nascemos essência e construímos uma personalidade por circunstâncias, situações da vida para nos defendermos. Mas aí eu pergunto a você, tem uma pergunta assim, Eneagrama é um tipo de terapia? E aí eu complemento. Dá para chegar, voltar para a essência, nos reconhecermos enquanto essência divina, sem olharmos, reconhecermos, acolhermos essa personalidade, que no caso seria a nossa sombra? Mauro, eu até diria mais. Eu diria, não dá para sobreviver neste mundo sem a personalidade. Não dá. Eu poderia dizer assim, olha, eu tenho aqui água neste copo, né? Dá para eu imaginar esta água sem ter o copo segurando a água? Não dá. Essa água vai se perder. Eu não vou ter como beber a água. Repare, o copo pode representar a personalidade. A água representa a essência. Não é ou um ou outro. Nós precisamos dos dois. Um copo sem água não vai servir para nada. Uma personalidade que não permita que a nossa essência aflore, nós vamos ser apenas máquinas, vamos ser pessoas de plástico, repetindo mecanismos, seríamos robôs. Mas também não dá para imaginar a água, a essência, sem ter um invólucro, um depósito, algo para se manifestar. Então eu diria que qual é o objetivo da personalidade? No caso aqui, este copo serve para quê? Para facilitar o meu acesso à água, para que a água chegue até mim e eu possa beber. Ora, a nossa personalidade é para isso. É um conjunto de habilidades que eu desenvolvi desde a infância para sobreviver. Vamos imaginar assim, outro exemplo, Mauro. Imagina, o bebezinho está lá no berço, né? Ele sente fome. E a mãe não percebeu que ele está com fome. E o bebezinho fica lá sofrendo, né? E aí, de repente, ele começa a chorar, né? E quando ele chora, a mãe corre para dar a mamadeira. E o bebezinho começa a criar uma conexão. Quando eu estiver com fome, se eu ficar quietinho e caladinho, não vem nada. Mas se eu chorar, vem mamadeira. Amanhã, quando ele sentir fome de novo, ele chora de novo. E aí vem a mamadeira. E ele vai criando uma trilha cerebral, um padrão de comportamento. Sempre que ele sentir fome, ele chora e a mamadeira vem. E se ele sentir mais fome, ele chora mais. E se ele chorar e não vier a mamadeira, ele chora mais forte ainda. Quando chega na vida adulta, esse adulto continua com essa crença. Se eu chorar, quer dizer, se eu me vitimizar, se eu me lamentar, se eu me queixar, eu vou conseguir o que eu quero. Ora, isso é personalidade, tá? A criança precisou disso para sobreviver? Precisou, senão ela teria morrido de fome. A pergunta é, e hoje na vida adulta eu preciso disso? Se toda a vez que eu precisar de alguma coisa eu preciso me vitimizar, me queixar, me lamentar, chorar, reclamar? Eu vou ver, não, talvez não. A minha vida não é só isso. Eu posso encontrar em mim a resposta para as minhas buscas, eu mesmo posso ir atrás do meu alimento, providenciar, eu posso cuidar das minhas necessidades e aí eu vou encontrar a minha essência. Então o itinerário realmente começa por, primeiro, tomar consciência da personalidade. E aí eu vou perguntar, olha, essa personalidade que eu tenho, essas habilidades ou esses mecanismos que eu repito, eles me ajudam ou eles me atrapalham? E eu vou ver, às vezes ajudam, outras vezes atrapalham. Então o primeiro passo é tomar consciência, aceitar, entender que nós não temos culpa de nada, ninguém tem culpa de ser do jeito que é, que nós fomos assim, fruto das circunstâncias da nossa infância, mas entender também que nós não somos tudo isso. Então, o primeiro passo que o Eneagrama nos propõe é identificar, descobrir qual é a minha personalidade. Segundo passo, eu esquecer a personalidade. Quer dizer, eu perceber que eu não sou isso. A primeira coisa que o Eneagrama nos ajuda é para a gente descobrir o que nós não somos e que nós pensávamos que éramos, não é? Então eu descubro a minha personalidade e depois eu digo, mas eu não sou só isso é muito pouco. Aí eu vou procurar a minha essência, resgatar a minha essência.
E depois tenho um terceiro passo, que é eu juntar à essência aquelas habilidades da personalidade que forem úteis hoje na minha vida, para a minha missão de vida. E eu diria que o trabalho espiritual do Enneagrama é isso. E aí voltamos a essa frase que você trouxe do Jung, que realmente eu acho que ela descreve muito a nossa história. Nós nascemos originais, quer dizer, nós nascemos essência. A criança, quando nasce, ela nasce com todas essas potencialidades. Depois viramos cópias, quer dizer, as cicatrizes da vida, as experiências de infância, os traumas, as carências, a falta de amor, ou a falta de segurança, ou a falta de valorização, fez com que a gente se tornasse uma cópia, uma caricatura. A personalidade é uma caricatura. E agora repare, Mauro, triste sina a nossa se nós nascermos originais, virarmos cópias e morrermos cópias. A gente pergunta, o que é que nós viemos fazer aqui? Só viemos piorar o que recebemos? Mas repare, aí vem uma outra coisa muito bonita e talvez isso seja o mais bonito do Enneagrama e talvez seja a razão de nós estarmos aqui hoje conversando. Nós, ao longo da vida, podemos desenvolver uma coisa que chamamos de consciência. E o que é consciência? É eu poder olhar para mim, olhar para os meus comportamentos e perguntar: esse meu comportamento vem de onde? Eu preciso disso? Eu preciso repetir esse comportamento? Por que eu fiz isso? E de repente eu vou ver que eu sou assim porque eu sempre fui assim desde a minha infância, porque na infância eu era assim e eu me acostumei e hoje repito automaticamente. Então eu vou tomar consciência da minha personalidade, eu vou purificar a minha personalidade, vou dizer, olha, às vezes esse comportamento ajuda e eu vou usar, mas outras vezes ele é desnecessário ou inoportuno e eu vou deixar de lado. E a minha consciência também me permite olhar para mim e perceber que dentro de mim existe uma outra pessoa, que chamamos de essência. Uma pessoa que tem um coração bom, uma pessoa que é capaz de cuidar de si, de cuidar dos outros, uma pessoa que é capaz de viver em comunhão, uma pessoa que tem uma essência. E então, a partir da consciência, Mauro, eu posso juntar a minha essência, que é o original que eu recebi, com as habilidades da personalidade que a vida me ensinou. E então, quando eu morrer, eu vou ser mais do que aquilo que eu recebi quando nasci. Então podíamos completar a frase do Jung e dizer: nascemos originais, viramos cópias, mas pela consciência nós podemos resgatar o original e melhorar esse original com as experiências da personalidade. E aí nós enriquecemos a nós mesmos, ao universo, ao Uno, né? Quando voltarmos ao Uno, voltaremos levando a essência que recebemos enriquecida pela experiência humana que fizemos aqui, com todo o aprendizado que ela nos deu, né? É verdade. E aí eu me lembro de outra frase que você também gosta muito de dizer, que é a do filósofo Pascal: espiritualidade sem autoconhecimento pode gerar alienação, e autoconhecimento sem espiritualidade pode gerar desespero. Eu acho que dá um fechamento em tudo isso que você colocou agora, né? A necessidade que nós precisamos de olhar do ponto da consciência para essa personalidade e para essa essência. E interessante, Domingos, que quando esse processo foi acontecendo comigo, você acompanha desde o início, né? Eu ficava, a primeira vez que eu olhei para a inveja, para a minha inveja, eu fiquei horrorizada, né? Depois eu olhei para a minha ansiedade, hoje eu olho para a minha ansiedade, aí às vezes eu digo às pessoas assim: menina, eu estou olhando para a minha ansiedade hoje, mas ela não me pega. E isso era muito estranho, muito esquisito, porque eu ficava assim, ué, eu estou olhando para a minha ansiedade, quem está olhando? Se a minha ansiedade é a personalidade, então quem está olhando para ela? Quem está me dando essa condição de escolher ficar ansiosa ou não? Quem está me mostrando que eu não sou essa ansiedade? Se eu não sou essa ansiedade, então eu não sou a personalidade. Exatamente. Como é isso?
Isso é exatamente esse exemplo que você trouxe, Mauro. A consciência é isso. A consciência é essa presença, essa capacidade de auto-observação. Nós nos tornamos testemunhas de nós mesmos. Existe em nós, além da personalidade, e a personalidade é aquela repetição inconsciente que nós fazemos, mas existe um outro lugar dentro de nós, a partir de onde nós vemos a nossa personalidade agindo e dizemos, olha, engraçado, olha, ontem era a minha personalidade que fez aquilo, mas também eu olho e percebo, mas antes de ontem eu estava noutro lugar. Foi outro espaço meu que atuou. E eu percebo, esse outro eu é a essência. Então nós temos pelo menos aí 3 pessoas dentro de nós. Nós não somos apenas um único eu gosto de falar, nós somos um condomínio. Né? Somos um condomínio. E a consciência, Mauro, é como se fosse o porteiro do condomínio. Né? O porteiro dá conta quando alguém entra, quando alguém sai, do que acontece dentro do condomínio. A consciência é esse observador, é o porteiro do condomínio. E dentro do condomínio tem pelo menos a personalidade e a essência. E o caminho é esse. Repare, essa frase do Pascal é muito interessante porque qual é o perigo? E hoje nós vemos isso no mundo do Enneagrama e não só, na vida em geral. Você vê assim, a grande pergunta é quem é o ser humano? Isso que nós chamamos ser humano, que bicho é esse? E alguns dizem, o ser humano é um conjunto de órgãos, de células que constituem órgãos, constituem sistemas, isso é um ser humano. Bom, tá bom. Se o ser humano for apenas um conjunto de órgãos, de células, então nós vamos tratar o ser humano como uma máquina, né? Se tiver energia, se tiver óleo, se a engrenagem estiver perfeita, funciona. Mas outros dizem, não, mas o ser humano não é só isso. O ser humano tem emoções. O ser humano tem raiva, tem amor, o ser humano experimenta medo, experimenta confiança, ansiedade, tranquilidade. O ser humano tem emoções. Então o ser humano também tem uma dimensão emocional, psicológica. Tá? E outros diziam assim, mas o ser humano, além dessa dimensão física, né, que digamos instintiva, né, ele tem essa dimensão emocional, mas além disso ele tem uma dimensão de essência. O ser humano tem uma dimensão sobrenatural, transcendente. Dentro de cada ser humano existe um espaço sagrado, de bondade, de beleza, de amorosidade, de encantamento, de doação, de compaixão. Isso existe e a gente sabe que existe dentro de todos nós. Então repare, o Enneagrama vê o ser humano nessas 3 dimensões. Tá? A dimensão instintiva, a nossa dimensão animal, e ele nos ajuda a entender isso a partir dos instintos. O Enneagrama vê o ser humano a partir da sua dimensão psicológica, do comportamento, das emoções, dos mecanismos repetitivos, tá? E fala de 9 emoções, fala de raiva, fala de orgulho, fala de vaidade, fala de melancolia, fala de cobiça, fala de medo, fala de gula, fala de luxúria, fala de preguiça, né? Fala dessas emoções do nosso comportamento. E o ser humano também fala da dimensão da essência, dos originais, né? Daquilo que é original em nós. Então vai falar, por exemplo, de serenidade, vai falar de humildade, vai falar de veracidade, vai falar de equanimidade, satisfação emocional, vai falar de liberalidade, doação, abundância, vai falar de coragem, com a capacidade de seguir a intuição, vai falar de temperança, de encontrar o equilíbrio emocional, encontrar aquilo que nos dá prazer de viver, vai falar de inocência, da bondade, da amorosidade, e vai falar de ação certa, de fazer aquilo que eu sinto que é bom e falar aquilo que eu sei que é bom. Então repare, são as 3 dimensões. A gente podia dizer, Mauro, que
é uma árvore, né? Se compararmos o ser humano com uma árvore, a árvore tem raízes. As raízes é a nossa parte instintiva, é o que nos liga aos animais, às plantas, aos nossos antepassados. São os instintos que se manifestam na natureza, o instinto de sobrevivência, o instinto de integração na sociedade e o instinto de conexão com pessoas específicas. Mas uma árvore depois tem o tronco e tem os galhos. Foi assim que a árvore se estruturou para sobreviver, para crescer, para se proteger dos ventos, né? Engrossou o tronco, os galhos foram mais para um lado ou para o outro. Ok, isso é a dimensão psicológica, da personalidade, das emoções. E depois a árvore tem flores e tem frutos. As flores e os frutos seriam a essência, né? E onde é que entra aí a espiritualidade? Repare, voltando à frase do Pascal, hoje eu vejo, Maura, que quando se fala de espiritualidade na tradição do Enneagrama, espiritualidade não é falar da essência. A essência faz parte do ser humano. Nós, olhando o ser humano, não podemos negar essa nossa dimensão de essência, a nossa origem. Isso faz parte de nós. A gente não pode negar que dentro de nós existe amor, existe serenidade, existe bondade. Nós não podemos... Isso faz parte de nós. Onde é que está, então, a consciência espiritual? Eu hoje acredito que a consciência espiritual é você conseguir olhar para a árvore e entender tudo isso. E perceber que você precisa cuidar das raízes da árvore, que precisa podar os galhos da árvore para que as flores e os frutos apareçam. Espiritualidade é isso, consciência espiritual. É cuidar do total que nós somos, cuidar da nossa natureza animal, da nossa natureza psicológica e cuidar da nossa essência, da nossa interioridade, da nossa verdade, né? Consciência espiritual é isso. Porque senão nós vamos ficar naquele dualismo. Cuida do emocional ou cuida do espiritual? Não, gente, não é ou. Eu uma vez, Maura, perguntei para uma menina, uma jovem que era académica de psicologia, da faculdade de psicologia, eu perguntei assim, olha uma coisa, lá na faculdade, na tua faculdade, o que é que se diz sobre espiritualidade, dimensão espiritual na psicologia? E ela disse assim, alguns professores dizem que não tem nada a ver, que isso é outra história. E outros dizem que é opcional. E eu pensei assim, engraçado, não é? Eu perguntei para ela, olha uma coisa, se você levar o seu carro na oficina e pedir ao mecânico para dar uma olhada no carro e olhar o óleo do motor, e se o mecânico disser, não, o óleo do motor é opcional, não preocupe com isso não, você vai deixar o seu carro nas mãos desse mecânico? Claro que não vai. Repare, assim como um carro tem um motor e o motor funciona com óleo, nós, seres humanos, temos uma dimensão espiritual. Isso não pode ser ignorado. Não estamos falando de religião. Religião é outra história. Religião é o caminho que cada pessoa escolhe para viver a sua espiritualidade. E isso aí, cada um tem a sua, ou tem a liberdade de não ter nenhuma. Mas isso não significa negar a dimensão espiritual. A dimensão espiritual faz parte de nós. Assim como nós não podemos dizer para uma pessoa, olha, essa pessoa não tem ossos. Não cabe na cabeça de ninguém imaginar uma pessoa que não tenha ossos. Ora, do mesmo jeito, nós não podemos imaginar o ser humano sem compreender que tem uma dimensão espiritual que precisa ser entendida, trabalhada. E o Enneagrama nos dá essa tradição completa, né, que nos permite cuidar, digamos, da nossa dimensão mais instintiva, da nossa dimensão psicológica e da nossa dimensão de essência, de transcendência. Né? E ouvindo você falar assim, eu fico aqui me remetendo ao nosso corpo. Quer dizer, nós somos realmente um conjunto de órgãos, mas o que é que faz o coração? Quem faz o coração funcionar? Quem faz o intestino funcionar? Nós estamos aqui, muita gente em casa,
em algum lugar assistindo, parados, apenas olhando e ouvindo, mas está lá o organismo todo funcionando, o coração não para de bater e em momento algum o nosso organismo para de funcionar, a não ser quando chega o momento da morte. Então, quem faz esse corpo funcionar? De onde vem? Essa dimensão da espiritualidade, não é isso? Olha, tem uma alegoria que eu acho muito bonita, é uma alegoria que vem de Gurdjieff. Isso já vinha lá dos filósofos gregos antigos e depois Gurdjieff. E Gurdjieff foi um dos grandes nomes que resgatou o Enneagrama no início do século passado, trouxe de volta essa tradição antiga. Então ele resgatou também essa alegoria da carruagem. Vamos imaginar uma carruagem, tá? Você imagina o conjunto, o que é que tem? Tem os cavalos. Vamos imaginar 2 cavalos puxando. O que é que tem mais? Tem a carruagem, né? Tem um cocheiro, aquele cara que vai ali guiando os cavalos, né? E a carruagem é para quê? É para transportar alguém. Dentro da carruagem tem alguém, uma pessoa que vai ser transportada para algum lugar, né? O amo, o senhor que vai dentro da carruagem. Ora, o ser humano é tudo isso, é o conjunto. Nós podemos comparar o ser humano com essa carruagem completa. Quer dizer, o ser humano tem os cavalos. Os cavalos representam o quê? As nossas emoções. Nós somos movidos pelas emoções. E por isso que eu coloquei 2 cavalos, porque as nossas emoções, elas sempre vêm aos pares. Tem amor e ódio. Tem alegria e tristeza, né? Então, nós somos movidos pelo amor ou pelo ódio, pela alegria ou pela tristeza. As emoções são os cavalos. A carruagem é o quê? É o corpo físico, tá? Que precisa que as rodas estejam ajustadas, que tenha óleo, que as engrenagens estejam funcionando. Então, o corpo físico é a carruagem. Mas repare, se tiver só os cavalos e a carruagem, o que é que vai dar? Sabe lá para onde é que vai ir a carruagem? Então precisa ter o cocheiro. E o cocheiro é o que? É a consciência. É esse observador que você falava, que diz, olha, o cavalo está puxando para o lado direito, então eu vou trazê-lo um pouquinho para o outro lado. A carruagem está encostando para um lado, eu tenho que equilibrar. Então a consciência é que vai encontrar o equilíbrio. E tem o amo, o Senhor, que está dentro da carruagem, que está sendo transportado, que é o quê? É a nossa essência, a nossa dimensão divina, sagrada, a nossa dimensão espiritual. E Jean-Yves Leloup, que é um grande nome da espiritualidade contemporânea, ele resgata essa alegoria e ele acrescenta um 5º elemento. Ele diz, olha, tem um 5º elemento que a gente não vê. Se nós olharmos esse conjunto, os cavalos, o cocheiro, a carruagem e o amo, tem mais um elemento que a gente não vê, mas que a gente sabe que está lá. Que sem esse 5º elemento, os cavalos não vivem, o cocheiro não vive, a carruagem não é um lugar possível de se viajar e o amo também não existe. E esse 5º elemento chama-se sopro, a respiração. E o sopro, a respiração, é o sopro divino. É o sopro vital, é aquilo que nos criou e que nos sustenta. Essa é a dimensão espiritual que nos perpassa. E então, repare, nós percebemos que tudo isso forma um conjunto. Os cavalos têm que ser coordenados pelo cocheiro e têm que puxar a carruagem de uma maneira harmoniosa para que o amo chegue onde ele quer. Mas os cavalos precisam do sopro e o cocheiro precisa do sopro e o sopro perpassa a carruagem para limpar a carruagem e a tornar habitável. E é o sopro também que alimenta o amo, o Senhor. E nós somos tudo isso, né? Então repare, para nós sermos felizes, para nós nos realizarmos como pessoas, nós precisamos cuidar do corpo físico, precisamos. E a pandemia nos ensinou a necessidade disso, né? Mas nós não basta isso, nós precisamos também cuidar das nossas emoções, precisamos, senão elas nos levam para o abismo. Nós precisamos trabalhar a nossa consciência, precisamos. Nós precisamos descobrir
que é que nós estamos aqui fazendo, o sentido da nossa vida, qual é a nossa missão de vida. Precisamos, e a pandemia também nos pergunta isso, o que é que nós viemos aqui fazer? Que sentido é que a minha vida tem? Eu estou cuidando da minha essência. E olhe, sobretudo a pandemia nos ensinou que nós precisamos aprender a respirar, não é não? Tenho uma amiga que disse assim, olha, a pandemia veio dizer assim, já que vocês não respiram direito, agora vocês vão sentir o que é ficar sem respirar, que é para aprender a valorizar a respiração. É isso, aprender o valor da respiração, que não é só oxigênio e gás carbônico, mas é a nossa conexão com Deus, com o divino, com o infinito. Na tradição judaico-cristã, a palavra Deus criou o ser humano do pó da terra e depois soprou nas suas narinas. A palavra sopro é o quê? É a vida divina que nos sustenta. Os gregos chamavam isso pneuma, e para os gregos o pneuma é o quê? É o sopro divino, transcendente. Na medicina tradicional chinesa chamam Qi, e é também a ligação com o transcendente. Na tradição da Índia antiga, até hoje, chega até nós, por exemplo, pelas tradições da yoga, chamam isso de prana. O que é o prana? É a respiração que nos conecta com o transcendente. Na tradição do islamismo chamam baraka, é a comunicação com um ser superior. Nas tradições indígenas, das tradições ancestrais, na tradição tupi-guarani, chamam isso de aivu. A respiração é que nos conecta com o grande espírito. A física quântica chama isso de sopro vital, energia sutil. Repare, os nomes mudam, mas é a mesma consciência de que o sopro, a respiração, é o que nos conecta com algo superior, transcendente, divino e infinito, né? E nós somos tudo isso, né? E o bonito é que o Enneagrama nos ajuda a cuidar de todas essas dimensões e a integrar tudo isso, né? E o interessante é que você falando de sopro, o que nos traz a vida é o sopro, a respiração, né? Quando começamos a respirar, começamos a nossa vida fora do útero, né? A nossa vida terrena, e quando deixamos de respirar, deixamos essa forma humana aqui da Terra. Então, a respiração, ela está realmente nessa conexão. E isso traz a meditação como uma grande e essencial parceira nesse itinerário, nesse processo de consciência, né? Porque o estado meditativo é a consciência, o estar presente, o aqui e agora, o viver agora, me auto-observando, olhando para dentro de mim, cuidando de mim. Faz sentido? É isso mesmo? Exatamente, Maura. Repara, eu diria, talvez as pessoas perguntam assim, eu estou entendendo o que é essa tal de personalidade, já entendi. É, por exemplo, o meu medo que me trava, ou é a minha raiva que me faz ter reações intempestivas, ou é a minha ansiedade. Ok, entendi, personalidade, ok. Essência, também entendi. Essência é quando eu estou, por exemplo, sereno, tranquilo, ou quando eu estou sentindo, me permitindo viver aquilo que eu sou, ou quando vem a bondade, a generosidade, ok, entendi. E agora essa consciência, eu não estou vendo como é que a gente vai cultivar isso. Eu diria, gente, olha, o lugar melhor para a gente cultivar a consciência é a meditação. É a meditação, porque meditar é o quê? Meditar é parar e observar-se, olhar para dentro. Meditar é respirar conscientemente, quer dizer, eu respiro prestando atenção na minha respiração. Isso me faz tornar observador, testemunha de mim mesmo. Eu gosto de usar um exemplo, Maura. Você está na sua casa, eu estou aqui na casa, eu vou à janela, eu fico olhando para a rua e eu vejo o que passa na rua. Eu vejo uma pessoa passando na rua com a camisa branca, e eu vejo um cachorrinho preto passando, e eu vejo um fusquinha amarelo passando, e eu estou vendo. A meditação, eu abro uma janela para dentro de mim.
E eu fico olhando para dentro de mim, e o que é que passa? E o que é que eu vejo? Eu vejo passar uma raiva que eu tive ontem, uma culpa que eu estou sentindo, uma preocupação de uma coisa que eu tenho que fazer amanhã. Eu vejo tudo isso que está dentro de mim. E o que é que eu faço? Apenas olho. Assim como eu não vou pular da janela para ir correr atrás do cachorrinho ou atrás do fusca amarelo, eu também não vou ficar brigado com a raiva que eu tive ontem ou tentar resolver o problema de amanhã. Eu apenas olho. E isso me dá a condição de cultivar a consciência, de me tornar consciente, observador de mim. E isso faz com que eu relaxe, acalme, a minha mente serena, o meu coração acalme, o meu corpo relaxa e eu entro em contato com o melhor de mim, com a minha essência. Né? Então eu diria que realmente a meditação é o lugar onde se cultiva a consciência, né? A estufa da consciência é a meditação, né? Com certeza. E eu lembro que quando eu entrava em contato com você durante o processo, aí você dizia, continue meditando. E realmente, à medida que a gente continua meditando, fazendo a respiração consciente, olhando para nossas emoções, para o nosso interior, a coisa vai se acalmando, as coisas vão acontecendo, e aí vem aquela sensação de que existe algo maior, existe uma lei maior. Aí vamos para a minha ideia sagrada, né? Existe uma lei maior que faz as coisas acontecer. A vida flui, existe um fluxo de vida, independente de eu fazer ou não, de eu sentir ou não, a vida segue, a vida continua. Então eu posso olhar para mim, para o meu interior, para as minhas reações, para minhas emoções e olhar para elas e acolhê-las, né? E tá tudo bem, eu posso estar triste, sim, o que é que tem? Eu posso estar com medo, o medo faz parte, o que é que tem? E olhar para esse medo, olhar para essa tristeza, para essa melancolia, para essa raiva, porque eu não sou a raiva, eu não sou o medo, eu não sou a tristeza. Então eu posso olhar para ela e fazendo isso, respirando conscientemente, ela já diminui, já se dissolve e eu continuo a vida. É por aí? Exatamente, amor, exatamente. Podíamos dizer, olha, trazendo de novo a alegoria da carruagem, né? Meditar é o quê? Eu vou sair da carruagem e vou ficar olhando. E eu estou vendo o cavalo, e eu estou vendo o cocheiro, e eu estou vendo a carruagem, se as rodas estão bem, eu estou vendo o amo, o senhor lá dentro da carruagem, eu estou vendo o conjunto. E de repente eu percebo, olha, é preciso dar um jeito naquele cavalo que está puxando para o lado errado. Ou é preciso dar um jeito no cocheiro que está dormindo. Ou é preciso cuidar da roda da carruagem que está sem óleo. Ou é preciso cuidar do amo que está lá mal acomodado dentro da carruagem. Ok, a meditação é isso. É eu me aperceber de mim. Ter consciência de como eu estou. Sentir o sabor de mim. A palavra consciência, ela vem de duas palavrinhas do latim, con, que significa estar junto, estar em contato, né? Estar conectado, e sciens. Sciens em latim foi traduzido por ciência. E para nós, ciência ficou muito ligada a conhecimento racional. Mas na realidade, a origem da palavrinha sciens em latim quer dizer sabor, saborear. Então, consciência é o quê? É eu estar presente a mim mesmo, me observando, conectado comigo, atento a mim e sentindo o meu sabor. Eu sinto o sabor das minhas emoções, eu sinto o sabor do meu corpo, eu sinto o sabor da minha consciência e eu sinto o sabor da minha essência. Então, saborear isso tudo, isso é consciência. E a meditação é o lugar que nos permite cultivar isso. Exatamente. E é a prática. Às vezes eu já escutei várias pessoas dizerem assim, mas eu não consigo meditar, me dá uma agonia, eu não consigo. Prática, persistência, você persistir nessa prática da meditação com a respiração consciente. Foca na respiração e persiste que você consegue. É preciso coragem, agir com o coração. Coragem e autorresponsabilidade. É você assumir a responsabilidade por você,
porque só você é que pode mudar a você mesmo. Ninguém muda ninguém, né? Nem por amor. Só você pode. Eu diria, Maura, que quando a pessoa diz assim, eu não consigo meditar, eu diria, eu também não. Ainda bem que não consegue, porque meditar não é conseguir. A gente é que tem uma mentalidade baseada no conseguir, no esforço, na conquista. Meditar é o quê? É parar de fazer isso. Meditar é deixar de fazer, é parar, é abrir mão de conseguir. Então, meditar é relaxar. É deixar de pensar, é deixar de fazer, é deixar de sentir, é deixar de imaginar, é parar, é silenciar, é serenar. Então, meditação não é uma coisa que eu vou fazer, é uma coisa precisamente que eu tenho que parar de fazer. Não é uma coisa que eu vou conseguir, é uma coisa que eu vou permitir que aconteça. A outra coisa que as pessoas dizem muitas vezes é assim, não consigo meditar porque eu sou muito agitado, a minha cabeça é muito dispersa. E eu costumo dizer, a sua e a do resto da humanidade é assim, né? Ok, meditar não é concentrar. Concentrar, de novo, nos lembra o quê? Esforço. Não, gente, meditar é deixar de fazer esforço. Meditar é distrair e perceber as distrações. Eu ficar olhando para as minhas distrações. Eu ficar olhando para o que passa na rua dentro de mim. Sem julgamento. Sem me deixar levar pelas distrações. Sem brigar com elas. Apenas vendo. Então, gente, meditar é isso. Não tem nada de esforço, de concentrar, de ficar com a mente vazia. Isso são mitos. Né? Mitos. Meditar é você parar, relaxar, respirar, percebendo a sua respiração. Só isso, né? E isso vai trazendo todos os outros benefícios. Pois é, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. No chat, Domingos, sei como é que o pessoal está participando. Eu não dei boa noite ainda a quem está no chat. Deixa eu dar uma lidinha assim bem rápido. Vi que tem muita gente da família, né? Alguns alunos de Alain. Muito obrigada pela participação de vocês. A família que está aqui presente, prestigiando, e muitos elogios, viu, Domingos? Elogios, cobrança da terceira etapa aqui em Currais Novos, o pessoal cobrando. Deixa eu ver, Paula do sítio, obrigada, Paula, por você estar aqui conosco, aí do sítio, nos assistindo, e só elogios. Marcos está, parabéns por trazer essa autoridade internacional que conquista pela sua simplicidade. Obrigada ao Padre Domingos. Isso é Marcos, viu, Padre Domingos? Um abraço, Marcos. Esteve com você lá em Tabuba. Agradecimentos pelo convidado especial. Muito obrigada, Domingos, por me proporcionar esta sensação de satisfação tão grande e essa oportunidade de aprendizado. E está aqui querendo a terceira etapa aqui em Currais Novos. E pessoas que não conheciam o Enneagrama aqui, muito felizes porque estão conhecendo, né, nessa abordagem. A terceira fase do Enneagrama no Rio Grande do Norte, de preferência em Currais Novos, com Padre Domingos pós-pandemia. Aí a agenda dele. Vamos esperar a pandemia e a agenda, né? E a agenda, que essa agenda dele é complicada, viu, gente? Padre Domingos, olha, nós não falamos das personalidades. O Enneagrama são 9 personalidades, né? Você já falou daquela sequência da Exade, que se dividiu, número 1 por 7, dá uma sequência, que são justamente os números que compõem o Enneagrama, que nós chamamos de tipos. Tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que você até já falou da emoção central de todos os tipos, da virtude, ideia sagrada de todos os tipos. Mas tem uma perguntinha assim: como faço para saber meu tipo de personalidade de acordo com o Enneagrama? E outra coisa que eu gostaria que você colocasse, muita gente pensa que o Enneagrama são 9 tipos de personalidade, como se resumisse toda a humanidade em 9 tipos de pessoas. E a gente sabe que não é bem isso, né? Explica aí pra gente. Olha, então vamos começar por essa, né? Vamos começar essa visão estereotipada que às vezes a pessoa já afasta as pessoas. Quer dizer então que vamos pegar a humanidade toda e vamos colocar em 9 caixas? Claro que não, seria impensável isso, né?
Gente, o Enneagrama não é uma caixa onde nós vamos colocar ninguém. Na realidade, o Enneagrama vai nos ajudar a perceber que nós mesmos nos colocamos dentro de uma caixa. A vida nos colocou dentro de uma caixa, os condicionamentos da nossa infância nos colocaram dentro de uma caixa, mas que nós não somos só isso e que nós podemos sair dessa caixa. Esse é o grande objetivo do Enneagrama. O Enneagrama nos diz o quê? Que cada um de nós, podemos imaginar, imagine aí uma casa redonda, tá? Com 9 quartos e 9 janelas, tá? Primeira coisa que o Enneagrama nos diz: cada um de nós, eu, Maura, Marcos, qualquer pessoa que está nos acompanhando, é como se fosse uma casa redonda que tem 9 quartos e 9 janelas. O que é que isso quer dizer? Cada um de nós tem 9 formas de ser e de estar na vida. E tem 9 janelas, 9 maneiras de olhar o mundo, a vida, os acontecimentos. Todos nós temos as 9. Segunda coisa que o Enneagrama nos lembra: na infância, cada um de nós, por causa das circunstâncias, cada um se acomodou num quartinho. A gente se sentiu mais seguro, mais aceito, mais compreendido. A gente se acostumou a ficar mais naquele quartinho que era mais confortável. E ele virou o nosso quartinho de estimação. A gente chega na vida adulta, nós continuamos tendo as 9 possibilidades. Mas temos uma de estimação, quer dizer, tem um comportamento que a gente repete com mais frequência. Isso é o que nós chamamos o tipo de personalidade. Então nós não temos só características de um tipo, temos dos 9, embora tenha um que nós repetimos com mais frequência, tá? E qual é o próximo convite que o Enneagrama nos faz? Sair desse quartinho onde nós estagnamos e recuperar a liberdade de andar por todos os quartos, tá? E então, repare, o Enneagrama não coloca ninguém numa caixa. O Enneagrama é para ajudar a gente a sair da caixa e a perceber que nós somos muito mais do que isso. E depois nós vamos ver que não são só 9 quartos, nós vamos ver que na realidade tem 27 quartos. E depois vamos ver que pode ter 54. E depois vamos ver que pode chegar a 108 possibilidades, 108 padrões de comportamento. E isso nos fala do quê? Dos comportamentos da personalidade. Mas o Enneagrama depois vai nos dizer que nós somos uma essência, e na essência nós temos uma liberdade de ser o que quisermos. Somos a totalidade, a liberdade, a vida fluindo. Então, vamos sair dessa visão do Enneagrama como uma coisa de rótulo fixista e vamos perceber como um caminho de crescimento, de transformação, de libertação, né? E a outra pergunta que você fez aí, que certamente várias pessoas estão se fazendo: e aí, como é que eu posso entrar em contato com essa sabedoria? Olha, nós temos muitas maneiras hoje, muita coisa, né? Nós temos muito material escrito, muitos livros, muitas publicações sobre Enneagrama. Nós temos muitos vídeos, áudios, muita coisa, né? E eu acredito, e aliás hoje isso é um dos pontos importantes que a Associação Brasileira de Enneagrama acredita, a melhor maneira de entrar em contato com esta tradição do Enneagrama é participando de algum curso vivencial. É o ideal, né? Que você participe de um curso. Agora não acontecem cursos presenciais, mas estão acontecendo muitos cursos online. Você pode participar de um curso. Por quê? Porque vai ter um facilitador, um professor que acreditado, que estudou, que tem um reconhecimento e que vai ajudar você, a orientar você. Porque repare, não basta eu pegar um mapa. A gente costuma dizer o Enneagrama é um mapa. Tá bom, não basta eu pegar um mapa. Eu quero ir daqui de Fortaleza para Currais Novos. Tá bom, eu vou mais ou menos na intuição. Eu sei o rumo mais ou menos. Mas se eu tiver um mapa é muito melhor, né, gente? O mapa vai me ajudar a chegar em Currais Novos. O mapa, um GPS, vai me ajudar a chegar com muito mais segurança. Mas repare, não basta eu ter um GPS, eu posso ter o GPS, mas se eu não sei usar, eu viro o GPS ao contrário, eu não vou chegar em Currais Novos. Eu posso ter um mapa, eu posso não saber ler o mapa, e em vez de chegar em Currais Novos, eu vou chegar no Piauí.
Então, já não basta ter um mapa. Então, é bom ter um professor, um facilitador que ajude você a entender esse mapa e a viajar por esse mapa. Por isso que a gente acredita que a melhor forma é participando de algum curso com um professor, um facilitador que tenha feito uma formação para isso, né? Como, por exemplo, a Maura, que fez a formação de capacitação de professores de Enneagrama e que já deu vários cursos de Enneagrama para várias turmas. Então é o que a gente aconselha, né? Claro que você pode depois complementar isso com as leituras pessoais, com vídeos, com muita coisa que está aí acessível para nós hoje, né? Olha, e assim, Domingos, uma coisa que o Enneagrama, ele traz de tudo isso que você disse, é uma coisa assim que marcou a minha vida e marca ainda hoje, é esse lidar comigo mesma, lidar com as minhas emoções, olhar para as minhas emoções. E essa volta ao uno, a saber que eu, você e todas as criaturas vivas do universo, nós somos um só. Então, assim, não existe um tipo melhor do que o outro, uma pessoa melhor do que outra. Não existe, nós somos todos uno, nós somos todos um. Então, assim como você, como eu, como outras pessoas que conheceram o Enneagrama, muita gente aqui que está assistindo participou do curso de Enneagrama, ou conhece de outra maneira, não é só essas pessoas. Qualquer pessoa pode ter acesso a essa sabedoria sagrada e pode ser seu próprio terapeuta, pode começar esse trabalho. Claro que aí você vai mexer com emoções que estão cristalizadas, que estão ligadas a uma criança ferida, a traumas, e talvez nesse processo é muito comum você precisar de ajuda de um terapeuta, de uma terapia, mas se você começa esse trabalho com a meditação, com o silenciar, se você se permite fazer isso com coragem, agindo com coração, com autorresponsabilidade, com o desejo de encontrar-se com você mesma, o processo acontece. Então, isso se faz fazendo, se faz experimentando, como Domingos gosta de dizer, saboreando. Então, é preciso experimentar. Enneagrama não é teoria, Enneagrama é experimentação, é vivência, é você ser. Não é isso, Domingos? Exato, e aí acho que tinha logo no início alguém colocou essa pergunta aí que você trouxe. O Enneagrama é uma terapia? Olha, o Enneagrama, digamos, é um caminho terapêutico. É um caminho terapêutico, é um mapa terapêutico. O Enneagrama ajuda a pessoa a se tornar terapeuta de si mesma. Tá? Assumir a responsabilidade por ela mesma. E eu diria, muitas coisas nós damos conta de trabalhar, cada pessoa vai dar conta de trabalhar com a ajuda do Enneagrama. O Enneagrama empodera a pessoa, coloca nas mãos da pessoa o mapa, para ela poder caminhar com os próprios pés. Em algumas situações, a pessoa vai perceber que ela precisa, de repente, de um terapeuta, da ajuda de um terapeuta, de alguém que ajude a ler o mapa, a caminhar pelo mapa. E, em alguns casos, ela vai perceber que vai precisar de um psicoterapeuta mais especializado para trabalhar algumas questões. E eu acho que o ideal é isso, não é dizer, o Enneagrama substitui a terapia. Não, o Enneagrama é um elemento do processo terapêutico. E quando você junta o conhecimento dessa tradição do Enneagrama, que é esse trabalho pessoal que cada um faz. O trabalho é meu. O mapa não substitui o caminho, nem a caminhada, né? Mas quando você junta isso com a ajuda ou apoio de um terapeuta, de um psicoterapeuta ou de outro terapeuta que trabalha em outras áreas, claro que isso será uma ajuda muito maior, né? Eu vou potencializar muito mais a viagem, né? Olha, mas vamos lá. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar sobre o Enneagrama? Eu fiquei muito feliz com a sua colaboração, com a sua fala, porque era esse o meu objetivo, era mostrar o Enneagrama nessa visão, nessa perspectiva da espiritualidade, porque existem muitos trabalhos com o Enneagrama que ficam na personalidade, e aí você fica no psico, né, na parte
psíquica do Eneagrama e não avança para a parte espiritual, que é justamente esse transcender do psicológico, de ir além do psicológico e encontrar finalmente a sua missão de vida, o seu eu interior e o porquê de você estar aqui. Quer dizer, colocar essa personalidade que você reconhece, que você aprende a lidar com ela a serviço da sua missão de vida, que é a essência junto com a personalidade, como você disse, nessa dança, essência e personalidade. Então, eu acredito que alcançamos o nosso objetivo. Eu quero, assim, agradecer de coração e fique muito à vontade para fazer algum comentário, para fazer o complemento. Deixa eu ver, enquanto você vai falando, eu vou vendo aqui se consigo falar com o pessoal do chat. Fique à vontade. Então, Maura, muito obrigado. Eu agradeço esta conversa, assim, bem à vontade, descontraída. E um abraço a todos que nos acompanham. E fica aí, olha, fica isso. Todos nós, no fundo, buscamos ser pessoas melhores. Melhores para nós mesmos, melhores para os outros, melhores para o universo. Todos nós estamos procurando isso, a nossa realização como pessoas, a nossa felicidade, o sentido para a vida, a nossa missão de vida, o que nós viemos aqui fazer. Todos nós buscamos isso. E cada um vai encontrar os seus caminhos e vai descobrir o que é que ajuda. O Eneagrama é uma das contribuições, é uma sabedoria que pode ajudar-nos nisso. E se você de algum jeito se sentiu tocado, se você já conhece, continua aprofundando esse caminho. Se você sentiu que é um caminho que pode ajudar você, procure e busque. Tem aí muita coisa boa para descobrir, para a gente experimentar e saborear. Uma coisa bonita que a gente ouve, primeiro que me encanta, olha, eu trabalho com Eneagrama há 25 anos e qual é a minha motivação? Em primeiro lugar, gente, é por gratidão, porque eu sou muito grato ao quanto essa tradição do Eneagrama me ajudou como pessoa. E segundo, eu sou grato também pelas mudanças que eu vejo na vida das pessoas. Muitas pessoas dizem, a minha vida se divide entre antes e depois do Eneagrama. E ultimamente eu tenho escutado, olha, a nossa empresa se divide entre antes e depois do Eneagrama. Eu escuto isso em várias empresas onde a gente tem feito trabalho. Eu já ouvi isso, por exemplo, na magistratura de Tocantins, onde quase todos os magistrados já fizeram um processo de Eneagrama connosco. E eu já ouvi dizendo isso, olha, a magistratura de Tocantins se divide entre antes e depois do Eneagrama. Então isso, gente, é muito bonito e é isso que encanta e é isso que anima, né? E se você está buscando aí um caminho, e acredito que a pandemia também nos convidou a olharmos mais para dentro e a nos perguntarmos pelo sentido da vida, se você está buscando, o Eneagrama pode ajudar você a encontrar respostas para isso. Então, gente, um grande abraço, Maura. Se tiver mais alguma pergunta, pode colocar, viu? Olha, muitos agradecimentos aqui, né? Reclamações do som que saiu, mas tudo bem. Mas muita gratidão e eu quero aproveitar e agradecer também de coração. Eu ia fazer isso no início, mas as falhas técnicas, a gente começou meio atropelado. Dizer que eu conheci o Eneagrama não foi primeiramente através de Domingos, eu conheci através de uma psicóloga amiga também de Fortaleza, Eva Marinho, que vai assistir essa live, agora está trabalhando, mas vai assistir depois. E eu quero aqui deixar publicamente o meu agradecimento à Eva, que foi quem nos apresentou o Eneagrama na primeira e segunda etapa. E em 2016 eu fiz a terceira etapa com Domingos em Natal. E de lá para cá não larguei mais e graças a Deus ele tem acompanhado todo esse processo. E olha, Domingos, eu até estava comentando, meus irmãos fizeram Eneagrama com você na década de 90, lembra? Você aqui em Natal. Você aqui em Natal começando o trabalho com Eneagrama no início dos anos 90. E tinha 2 padres com você que a gente até tentou lembrar os nomes. Você lembra quem eram? Bom, no início estava o Tomás, né? O padre Tomás, que agora está em Natal. De novo, né? E que desde quando eu comecei a trabalhar com o Eneagrama, que o Tomás acompanhou, né? E
vários outros padres, né, da nossa comunidade. E hoje a gente tem feito esse trabalho com muitos padres, bispos, religiosos, religiosas, pessoas de outras tradições religiosas, pessoas que não têm nenhuma religião, mas sempre temos públicos muito diferentes, muito heterogéneos, porque repare, aquilo que nos une é a nossa natureza humana, nós somos seres humanos. E quando o nosso foco é o ser humano, as diferenças de religiões desaparecem, as diferenças de classe social desaparecem, as diferenças académicas desaparecem e todos nos encontramos unidos por aquilo que é comum e que é mais profundo em cada um de nós, que é a nossa condição humana, né? Ser humano é o que nós estamos aqui para aprender a ser, né? Isso, e para lembrar de quem realmente somos, que além de humanos, nessa humanidade, divinos também. E somos uno, né, Domingos? Às vezes as pessoas ficam assim, por que Domingos tem essa paixão pelo Enneagrama? Por que Domingos se dedica tanto, se doa tanto? Mas você sabe, nós sabemos nesse itinerário, que aquilo que a gente faz pelo outro, nós estamos fazendo por nós, porque somos uno. Então a compaixão, ela vem com o Enneagrama, e você começa a olhar o outro com compaixão, sem julgamento, porque você primeiro olhou para você mesma com compaixão e sem julgamento. Então esse olhar para o outro, ele tem que primeiro ser um olhar para nós. Você diz isso em vários livros, que primeiro eu tenho que olhar para mim, para o meu eu, para o meu interior, e aí, naturalmente, eu me volto para o outro, e esse fazer para o outro é um fazer também para mim. À medida que eu vou contribuindo com a cura do outro, eu estou também me curando, não é isso, Domingos? Com certeza, né? Sem dúvida. Crescemos juntos, caminhamos juntos, né? E essa é a grande descoberta que a gente vai experimentar. Olha, então, mais uma vez, muito obrigada, amei, muito obrigada por toda a sabedoria disponibilizada, amei o programa de hoje, parabéns pela iniciativa, falar da essência humana é fundamental, e, enfim, só elogios, só gratidão, só agradecimento, não teve mais, se tiver mais alguma pergunta aqui no chat, última chance para vocês fazerem, última pergunta, porque eu vou pedir para Domingos falar de uma série que ele está fazendo no... Fala aí, Domingos, do Instituto Enneagrama Shalom, que está assim, com a série, várias séries, gente, de Enneagrama, de missão de vida de cada tipo, dos subtipos, muito conteúdo sobre Enneagrama que vocês têm acesso gratuitamente, não é isso, Domingos? No nosso canal do YouTube, vocês podem procurar aí, acho que já passou, né? Enneagrama Está passando, Shalom. isso, está aí. Né? Podem procurar, lá tem várias séries. Tem sobre meditação, tem vários vídeos sobre meditação, de uma maneira bem prática, bem pedagógica, para quem quiser aprender a meditar, meditando. Tem vários vídeos sobre Enneagrama, tem uma série, cada tipo, uma missão de vida. Então, por exemplo, quem quiser conhecer um pouquinho como é que é cada tipo, acompanhe essa série, que tem lá uma pessoa de cada tipo falando, explicando como é que ela se sente. E agora estamos com uma nova série, todo domingo, 11 horas da manhã, chamada Muito Além dos Tipos, a chave dos subtipos. E já tivemos várias lives e próximo domingo vai ser a live do tipo 5, faltou 5, 6 e o 7. Mas lá no canal já tem as lives anteriores, 8, 9, 1, 2, 3 e 4. Quem quiser pode assistir, isso ajuda a compreender um pouco mais. E tem vários outros vídeos explicativos, várias lives que estão aí à disposição para quem quiser aprofundar mais, né? E também podem acompanhar, nós temos cursos de Enneagrama online, estamos fazendo cursos online, enquanto não é possível fazermos presencialmente com segurança, claro. Então estamos fazendo cursos online, vários professores do nosso instituto estão oferecendo os cursos iniciais de primeira e segunda etapa. Quando for possível voltaremos a ter terceiras etapas e outras vivências. Nós vamos ter, por exemplo, este ano em novembro, estamos mantendo esse evento, um evento chamado
trem-bom de Enneagrama. Trem-bom, que será em Minas Gerais, não é? E o povo de Minas gosta de um trem, não é? Um trem-bom é uma coisa muito boa. Então vai ser uma semana, uma vivência de Enneagrama, de aprofundamento, que vai acontecer numa reserva ecológica da Serra do Caraça, um lugar belíssimo, né? Então teremos uma semana inteira de vivência, de aprofundamento. Depois, em dezembro, teremos também uma semana, uma vivência aqui em Fortaleza, um retiro de uma semana à luz do Enneagrama, que a Maura já participou, o Marcos e a família já participaram, né? Então teremos também. E também vamos ter em outubro a escola de formação. Aí é uma formação, uma capacitação para professores de Enneagrama. Pessoas que já fizeram a base, o ciclo básico, e que queiram se capacitar para serem divulgadores do Enneagrama, professores de Enneagrama. Temos também essa formação em outubro. E depois, certamente no próximo ano, voltaremos a ter as várias vivências, módulos avançados, Enneagrama e liderança, Enneagrama e relacionamentos, Enneagrama e padrões respiratórios, Enneagrama sentido da vida, orientação vocacional e reorientação de carreira e vários outros módulos que a gente proporciona no nosso instituto. Podem entrar também no site e lá tem todas esses vários níveis da nossa programação. Ok. Tá falando, eu perdi de novo. Não, parou. Domingos, só tem uma pergunta aqui que apareceu agora. Antes disseram que você explica super bem, por isso que não houve perguntas durante a sua explanação, isso é verdade. Mas tem uma aqui para a gente encerrar. Por que eu não consigo dar um não para uma pessoa ou um parente? Olha, tenho um tipo de Enneagrama que explica isso, ou vários, né? E repare, olha, a resposta para essa pergunta a resposta está na sua pergunta, é a motivação. A motivação, o que é que faz com que você não diga não? O que é que faz? Você não diz não porque tem medo que a pessoa deixe de gostar de você? Ou você não diz não porque tem medo que haja conflito, que a pessoa fique perguntando, mas por que não e tal, e que gere confusão? Porquê? A resposta está na pergunta, entende? O importante é entender a motivação. O que é que me move para eu não dizer não? O que é que me faz não dizer não? Tá? Aí é que está a motivação. Qual é o medo que está aí por trás? E o Enneagrama ajuda a entender isso, né? Você, fazendo o Enneagrama, vai entender, é porque eu tenho medo que não gostem mais de mim, ou eu tenho medo que isso gere conflito, né? Ou eu tenho medo que briguem comigo, né? Então o Enneagrama vai ajudar a entender isso. Porque repara, o Enneagrama vai nos ajudar a entender que mais do que os comportamentos, o que determina é a motivação. Não é o que a gente faz, é o porquê a gente faz ou o porquê a gente deixa de fazer determinadas coisas. As motivações é que são a base de toda a compreensão do Enneagrama. Ok, então tá aí a resposta. E eu quero mais uma vez agradecer e dizer a vocês que a próxima semana nós vamos estar aqui novamente. Espero que às 7 horas em ponto, né, Alain? Sem imprevistos. Mas nós não teremos convidados na próxima semana. Nós vamos ficar... Eu convidei vocês para fazerem parte dessa família essencial, para fazermos uma comunidade essencial, para a gente se ajudar, né? Para a gente trocar ideias, para a gente conversar pelo chat. E nós vamos fazer isso na próxima semana. Eu sugiro que vocês escolham um tema que a gente possa conversar, e eu vou estar sozinha com vocês nessa conversa. Nós teremos os quadros que costumam ter no programa essencial, mas na live que tem convidado, como foi Domingos hoje, nós não teremos os quadros. Mas na live que não tem convidado, que nós vamos conversar pelo chat, então nós teremos os quadros Em Dia com a Saúde, Fica a Dica, Alimentação Saudável, que quem acompanha o programa essencial já conhece. São quadros Domingos de especialistas que estão nessa comunidade essencial, dando a sua contribuição para que nós sejamos a nossa melhor, o melhor de nós, enfim, né? A nossa melhor, não veio a palavra agora, saltou. Nossa melhor versão, né? Isso
isso mesmo. A palavra não tinha chegado. Então, gente, o Programa Essencial nas redes sociais tem essa proposta da gente caminhar juntos e se ajudando. Isso aí já é coisa desse trabalho que Domingos vem acompanhando, né, Domingos? Já é coisa da minha personalidade, das habilidades da minha personalidade que a gente está procurando colocar a serviço através do Programa Essencial. Aí já é um resultado dessa trajetória, né, Domingos? E está acontecendo. Eu, mais uma vez, já agradeci tanto, mas nunca é demais. Muito obrigada por você colaborar comigo nessa missão de vida, de ajudar as pessoas. E na próxima quarta, gente, vocês podem sugerir, eu vou colocar um espaço no Insta e no Instagram, podem sugerir um tema para a gente conversar e um tema para um próximo convidado também para a gente providenciar, ok? Domingos, fique com Deus, muita gratidão, um abraço e vocês que estiveram conosco também, fiquem com Deus. E boa noite e muito obrigada. Ok. Boa noite, Maura. Um abraço e boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite, meu amigo. Fica com Deus. Obrigado. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O programa Essencial ao vivo terminou, mas você pode nos assistir no nosso canal no YouTube, Programa Essencial CN. Esta semana nós recebemos um dos grandes nomes do Eneagrama no mundo, Domingos Cunha, que nos falou sobre Eneagrama, mapa de autoconhecimento psicoespiritual, uma sabedoria milenar que integra personalidade e essência, dimensão humana e divina a partir da consciência espiritual. Vale a pena você conferir. Vai lá, deixa o seu joinha, ativa o sininho para receber novas notificações de vídeos e se inscreve no nosso canal.